Nem cheiro de fogo, do irmão Austin Sparks. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falando, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 27. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 8. A prova da vossa fé. Vamos considerar 4 coisas que são o resultado da prova. O resultado da prova. Primeiro, a autodestruição do inimigo. Quão maravilhosamente superior foi a situação daqueles 3 homens, com a proximidade da provação, com a ameaça sobre a cabeça, quão sumamente despreocupada foi a sua resposta ao rei. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Isso era uma bem estabelecida confiança de coração, o resultado da integridade de vida e de caminhar diante de Deus. A preocupação deles é que, de modo algum, poderia comprometer seu relacionamento com o Deus Altíssimo. Ameaçaram-nos com a fornalha ardente. Eles estavam muito acima disso.
E o primeiro efeito de lançarem aqueles 3 homens na provação justificou a confiança deles, porque os que foram usados pelo inimigo para lançá-los no fogo foram consumidos pelo fogo. Se nossa vida está corretamente posicionada em relação ao Senhor, a quem confessamos e servimos, não precisamos temer o fogo. Certamente, devemos ser sábios para não convidar o fogo, mas se no curso de nossa vida e de nosso testemunho, se e quando o fogo vier, não precisamos temê-lo. Os próprios instrumentos que o inimigo usa para levar-nos à situação ardente serão consumidos. Isso é uma palavra muito solene para qualquer um que seja achado criando condições ardentes para os santos. A preocupação dos santos deve ser apenas seu relacionamento com o Senhor. Segundo, o desatamento das amarras. Outro resultado do fogo é o desatamento das amarras. Você está no fogo? Quer uma boa razão para estar ali? Aqui está uma que pode se aplicar a você. O fogo é ordenado por Deus com o propósito de desprender você de amarras. Sim, as limitações que as circunstâncias e as condições fora de nós nos impõem a nós, as frustrações das quais estamos tão conscientes, elas são tratadas com fogo. Mas o que dizer das limitações, as amarras, que são particularmente nossas, dentro de nós? As amarras de nossa constituição, as características de nosso temperamento. O mesmo é verdade. Aqui está um Deus amoroso, ordenando fogo e permitindo que o inimigo esquente a fornalha 7 vezes mais, com o propósito, no coração de Deus, de desprender-nos das amarras. Isso está acontecendo conosco? Os fogos estão sendo atiçados a uma intensidade tal que nunca pensamos ser possível suportar? Estamos sendo libertados por meio deles? Estamos sendo levados à gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Estamos sendo livrados daquelas coisas que tanto arruinam nossa vida, nosso testemunho, nosso ministério? Talvez você sinta que não tenha muitas amarras. Bem, alguns de nós têm, e alguns de nós estão satisfeitos que seja isso que Deus está fazendo no fogo. Há uma libertação no fogo. 3. Comunhão próxima com o Senhor. Outra coisa que acontece no fogo é que aqueles 3 homens se encontraram com alguém numa comunhão e companhia mais próximas do que eles já houvessem experimentado. Nós conhecemos um pouco sobre isso, não é? No fogo, virmos a um conhecimento especial do Senhor. Passamos pela fase do fogo e dizemos: eu nunca teria conhecido o Senhor desta maneira se não fosse pelo fogo. Foi no fogo que eu o encontrei desta forma. Antes, eu sabia toda a teoria sobre isso, mas eu alcancei a realidade aqui. Algumas versões registram que Nabucodonosor disse em sua ignorância: o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Mas, no que diz respeito a nós, era o Filho de Deus. Passamos pelo fogo em comunhão com o nosso amado Senhor. Bem, o fogo é justificado. 4. A suprema glória. Nenhum cheiro de fogo, mas alegria inefável. Mas para mim, a coroa de tudo isso foi o que se seguiu. E este é o real encargo do meu coração. Eles saíram do fogo e não havia nem mesmo cheiro do fogo sobre eles. Eu penso que isso é maravilhoso. Sim, maior conhecimento do Senhor. Sim, libertação e emancipação. Sim, mas nem mesmo cheiro de queimado. Bem, eu penso que não há dúvida de que um esforço muito grande do adversário
na fornalha ardente, se ele não puder nos impedir de sair e não puder consumir-nos no fogo, é, então, deixar as marcas e o cheiro sobre nós, para que, nos dias subsequentes, as pessoas irão associar conosco o tema do sofrimento e da provação. Você vê o que isso faz? Atrai atenção para nós. E o diabo não se importa que, por ser a atenção desviada para nós, o Senhor seja ocultado. Ter cheiro de queimado sobre nós significa que o sofrimento e a provação pelos quais passamos eclipsaram a glória. Sair da provação do fogo de nossa fé, sem o cheiro de queimado, significa, eu penso, o cumprimento da palavra de Pedro, Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, ou seja, cheio de glória. 1 Pedro 1,8. Isto é o que se segue à palavra concernente à aprovação em fogo de nossa fé. Gozo inefável e glorioso, ou cheio de glória. Aqui está a coroa de um tempo desesperadamente negro, de talvez anos de sofrimento, de teste de nossa fé. Alegria além do que é possível falar, cheia de glória. O inimigo sempre busca roubar nossa alegria e frustrar o desejo do Senhor de que sejamos irradiadores de sua glória. E por meio da provação de fogo, ele frequentemente consegue. Recentemente tive ocasião de ver um irmão que antes da última guerra estava no continente. Ele havia sido aprisionado por anos em um dos maiores campos de concentração. Sem tentar descrever suas lancinantes experiências em detalhes, é suficiente dizer que, em razão da posição que ele tomou, por pelo menos 3 vezes ele foi amarrado de cabeça para baixo num galho de uma árvore, espancado até ficar inconsciente. Eu estava interessado em vê-lo e notar quais foram os efeitos do sofrimento sobre ele. A fé daquele homem estava intacta, sua força foi aumentada, e a marca proeminente não é o sofrimento, mas a glória. Ele é cheio de alegria. Sim, eu penso que ele conhece alguma coisa sobre alegria inefável. A necessidade de vigilância. O inimigo está agora fazendo um esforço muito grande para roubar nossa alegria. Se ele não puder nos manter na fornalha, jogará sobre nós algum cheiro de fogo para que, por onde quer que formos, as pessoas digam: tadinho, ele está passando por uma situação terrível. Eu não sei como ele aguenta. Eu não sei o que ele vai fazer. Você vê o que o cheiro do fogo está fazendo? Está atraindo atenção para nós mesmos. Eu tenho sido bastante impressionado com quanto júbilo e alegria estão relacionados com a unção. Estamos familiarizados com o pensamento de que a unção traz poder e o exercício da autoridade do trono. Mas lembremos a palavra em Salmo 45:7, citada em Hebreus 1:9. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui está aquele que se posiciona por Deus supremamente, entregue por um caminho de provação, de sofrimento, à fornalha ardente. Sim, mas esse é proeminentemente em júbilo e alegria. Outra vez, o Senhor toma a profecia concernente a si mesmo em Isaías 61 e diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha para esta profecia e veja quanto júbilo e quanta alegria se seguem à unção. Glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado.
Por causa da grandeza da pressão e da adversidade em que você se encontra, você está em perigo de perder a alegria? Você está tão feliz no Senhor agora que está bem na estrada como estava quando começou? Sem dúvida, podemos desdenhosamente atribuir a alegria inicial à superficialidade das coisas no começo. Esses jovens crentes, nós dizemos, não sabem o que sofrimento, provação e teste significam. Se eles soubessem, não estariam tão radiantes. Ah, sim. Mas será que não perdemos alguma coisa? Teremos seguido com o Senhor e perdido a alegria do Senhor? Se estamos conscientes de termos perdido alguma coisa dela, devemos adotar atitudes para recuperá-la. Eu vi uma propaganda que foi colocada no jornal. Procuram-se cristãos. Alegre se possível. Sim, nós rimos disso. Mas, evidentemente, quem fez o anúncio não pensa que haja muita chance de encontrar alguém assim. Piedade verdadeira e mau humor não andam juntos. Temos de vigiar, pois o inimigo está pronto para roubar-nos e manter o cheiro do fogo sobre nós. Ó, que passemos pelas mais negras experiências e sejamos aqueles que são tão cheios do que ganhamos no fogo que o fogo fica em lugar secundário. E que todos que se encontrarem conosco após a aprovação encontrem-nos com gozo inefável e glorioso. Pode ser que alguns que ouvem estas palavras não saibam do que estamos falando, desta prova de nossa fé. Tudo o que eu posso dizer a eles é: não se preocupe com isso. Apenas entesoure a palavra. Pois, se você está andando com o Senhor, se você tem alguma fé para ser purificada, Deus irá purificá-la. E, de algum modo, em algum dia, de alguma forma, você vai se encontrar no fogo e não terá como escapar. Esta não é a experiência de alguns santos especiais somente. O Senhor está por trás da purificação da fé de todo o seu povo, e você chegará ao dia do fogo. Quando isso acontecer, lembre-se que o Senhor quer que estas coisas, alegria inefável e cheia de glória e fé purificada, resultem disso. Não fique tão preocupado com o inimigo. Ele não está no comando de nada. Em sua fúria e malícia, em seu ódio, ele está fazendo certas coisas. Mas Deus a está tornando em algo importante e as usando para aperfeiçoar aquilo que diz respeito a ele e a nós, a fim de levar-nos ao fim que ele deseja, que é a glória de Deus em nós.